Antes de começar essa história, quero te fazer um pedido sincero. Se você acredita que toda traição um dia volta, que nenhuma mentira permanece escondida para sempre, e que a justiça pode vir de onde ninguém espera, então se inscreva agora no canal. Isso ajuda não apenas essa história a alcançar mais pessoas, mas também mantém viva a coragem de quem, como eu, decidiu contar o que viveu sem medo de julgamento. Agora respira fundo, porque o que vou te contar não é fácil nem bonito. Meu nome é Larissa e por muito tempo, eu achei que estava casada com o amor da minha vida. Que havia encontrado aquele tipo de homem raro, gentil, companheiro, que divide as tarefas da casa, que pergunta como foi seu dia, que se emociona com pequenos gestos e que sonha junto com você. E durante anos, ele realmente foi tudo isso. Marcos era doce, sorridente, inteligente e respeitado. Tínhamos uma conexão que eu achava que nenhuma outra mulher teria com ele. E talvez, no fundo, esse tenha sido meu maior erro, achar que ser única era suficiente. Nos conhecemos numa viagem da empresa, ele era da área de TI e eu da administrativa. O primeiro olhar já me travou, e quando demos por nós, estávamos rindo num bar do hotel como se fossemos amigos de infância. O namoro foi leve, a convivência rápida, e o casamento quase inevitável. Não houve hesitação da minha parte, achei que tinha encontrado aquilo que todo mundo procura. A família dele me acolheu bem, especialmente a irmã mais nova, Amanda. Ela era animada, cheia de vida, daquelas pessoas que tomam conta do ambiente quando entram. Sempre com brincadeiras prontas, um jeito afetuoso de falar e uma cumplicidade com o irmão que eu admirava. No começo, ela e eu viramos amigas. Íamos ao shopping, dividíamos confidências, e eu cheguei até a dizer que, se um dia tivesse uma filha, queria que fosse como ela. Amanda me chamava de mana o tempo todo, e eu a tratava como parte de mim. Nos primeiros anos, o casamento era o que eu sempre sonhei. Fazíamos viagens, jantares caseiros, brigávamos por coisas pequenas e ríamos das nossas próprias crises. Marcos nunca foi muito romântico, mas me fazia sentir amada de outras formas. Lembrava das minhas datas, comprava o chocolate que eu gostava, me mandava mensagem só para dizer que estava com saudade. Quando pensávamos em filhos, Amanda dizia que seria madrinha oficial, e até começou a me mandar vídeos de enxoval, mesmo antes de eu engravidar. Mas como toda história que começa leve demais, os sinais de tempestade chegaram devagar. Primeiro foram as mudanças de humor do Marcos. Depois, as desculpas sobre o excesso de trabalho. O celular que antes ficava jogado na estante, agora dormia com ele. As idas ao banheiro com o aparelho na mão se tornaram frequentes, e as notificações que antes eram abertas na minha frente, começaram a ser escondidas por trás de senhas novas. E toda vez que eu perguntava, a resposta era a mesma: é só estresse do trabalho. Eu tentei acreditar, porque era mais fácil fingir que era estresse do que encarar a possibilidade de estar sendo traída. Mais fácil justificar as ausências do que abrir uma ferida que eu não saberia como curar. Até que um dia, voltando mais cedo do trabalho, cheguei em casa e encontrei a toalha de banho da Amanda no encosto do sofá. Ela morava em outra cidade. Não tinha motivo para estar ali e quando confrontei o Marcos, ele disse que ela tinha passado para deixar uns documentos da mãe, que só tinha entrado para usar o banheiro. Eu quis acreditar, de novo. Mas a desconfiança já estava dentro de mim como um bicho roendo. Comecei a prestar atenção nos detalhes. No jeito que ele falava dela, nas risadas compartilhadas demais, nas mensagens trocadas entre os dois com emojis que não combinavam com o tipo de conversa entre irmãos. E foi aí que resolvi fazer algo que nunca tinha feito: espionar. Esperei ele dormir, peguei o celular e tentei adivinhar a senha. Foram 5 tentativas até acertar. Quando consegui abrir, o coração parecia uma britadeira no meu peito. E ali, diante de mim, estava a confirmação do que eu mais temia, e do que eu nunca imaginei que seria possível. Mensagens com duplo sentido, fotos, áudios. Eles se chamavam de meu bem e diziam que tudo precisava ser escondido porque ninguém entenderia. Eu fiquei paralisada, senti o chão sumir, o estômago embrulhou. Li, reli, ouvi, tentei convencer minha mente de que estava entendendo errado, de que era algum tipo de brincadeira, de teatro, de provocação entre irmãos que tinham intimidade demais. Mas não era, era real. Marcos e Amanda estavam tendo um caso, um relacionamento, uma traição. E o pior de tudo, vinham fazendo isso debaixo do meu teto, rindo comigo na sala, me abraçando nos almoços de domingo, me chamando de família. Eu não gritei naquela noite, não fiz escândalo, apenas deixei o celular no mesmo lugar, fui pro banheiro, me tranquei, e chorei em silêncio até adormecer sentada no chão frio. E ali, entre lágrimas e desespero, comecei a planejar, não porque eu fosse vingativa, mas porque eu precisava recuperar alguma parte de mim que ainda respirava. Aquela mulher que eu era, a Larissa que acreditava no amor, havia morrido naquela madrugada. E no lugar dela, nascia alguém que não aceitaria sair calada de uma história como essa. Nos dias que seguiram aquela descoberta, não houve explosões nem confrontos.
Eu continuei fingindo, como uma atriz que interpreta o papel da esposa dedicada enquanto o coração apodrece por dentro. Acordava, fazia café, sorria com os lábios e morria com os olhos. Marcos não desconfiava de nada e Amanda também não. Continuavam com suas trocas sutis de olhares, com os risinhos disfarçados, com os elogios forçados entre cunhados que me soavam cada vez mais como insultos à minha inteligência. Naquele momento, eu já sabia que o casamento tinha acabado, mas eu não queria apenas sair dele. Eu queria sair de cabeça erguida, queria que todos soubessem quem eu era, o que fizeram comigo, e principalmente, que eu não era a mulher fraca que eles pensavam que podiam enganar para sempre. Só que para isso, eu precisava de provas, de mais que mensagens trocadas, eu precisava do inegável. Foi então que instalei uma câmera escondida no quarto de hóspedes. Aquele mesmo onde Amanda sempre dormia quando vinha visitar. Instalei também um gravador de áudio na sala, atrás de um porta-retratos. Não demorou mais que uma semana para que tudo viesse à tona da forma mais clara e cruel possível. Eles estavam juntos. No meu sofá, na minha cama, no meu mundo. E agiam como se o que faziam fosse só mais uma parte da rotina, como se trair alguém com quem você janta todos os dias fosse normal, aceitável, justificável. Eu assistia tudo de madrugada, sozinha, com os fones nos ouvidos e o estômago revirando. Cada palavra me destruía um pouco mais. Mas também me fortalecia, eu precisava daquelas imagens, daquelas frases, precisava encarar aquilo tudo para não esquecer o motivo pelo qual não poderia perdoar e foi ali que o plano tomou forma. Decidi marcar uma conversa com Marcos, disse que andava cansada, distante, que talvez fosse hora de repensarmos nossa relação, ele fingiu surpresa, disse que também estava sentindo que algo havia mudado. Que talvez estivéssemos apenas em uma fase difícil, que me amava, que queria lutar por nós. A audácia dele me causava náuseas, mas mantive a calma, sorria, dizia que entendia, e que precisávamos de tempo. E foi nesse tempo que eu consultei um advogado. Expliquei tudo, mostrei as gravações, as mensagens, os vídeos. O profissional, experiente, ficou em silêncio por longos minutos, depois respirou fundo e disse: Larissa, você tem mais que um caso de adultério, você tem um roteiro de cinema. Eu pedi discrição. E mais que isso, pedi que elaborássemos um processo limpo, direto, mas com uma audiência presencial. Eu queria olhar para eles. Queria que eles me vissem, queria que o juiz visse. Queria que o mundo soubesse. Combinei tudo com meu advogado. Marcos ainda acreditava que eu estava apenas passando por um momento de instabilidade emocional. Amanda me mandava mensagens perguntando se estava tudo bem, se eu precisava conversar. Às vezes, até me chamava para sair. Eu fingia dor de cabeça, cansaço, compromissos, estava me preparando, me moldando, como aço sendo forjado em fogo. Durante esse tempo, fiz questão de não comentar nada com ninguém da família. Nem com minha mãe, nem com minha melhor amiga. Eu não queria conselhos, queria foco. Não queria que alguém me olhasse com pena antes da hora. A verdade viria, e ela viria do meu jeito com força, com provas, com impacto. Quando o processo de divórcio foi protocolado, Marcos ficou em choque. Disse que não entendia, que achava que estávamos nos aproximando de novo. Perguntou se havia outra pessoa. Eu apenas disse: existe algo sim, mas não é outro homem. É a verdade. E virei as costas. Na semana anterior à audiência, fui até a loja onde Amanda trabalhava. Entrei como quem entra num café qualquer. Ela me recebeu com o sorriso de sempre, aquele sorriso que agora me parecia monstruoso. Perguntou como eu estava, disse que sentia minha falta, eu a abracei, foi o último abraço. Disse que em breve ela entenderia tudo e fui embora. O dia da audiência chegou, era uma manhã nublada, sem chuva, mas com vento frio que parecia anunciar a mudança. Me vesti como quem vai para a guerra, com um vestido sóbrio, cabelo preso, maquiagem leve, mas olhos firmes. Quando entrei na sala, Marcos já estava lá, sozinho. Ele me olhou como se procurasse alguma resposta no meu rosto, mas eu não lhe dei nada. O juiz era direto, objetivo, perguntou se estávamos certos da decisão. Meu advogado pediu a palavra, disse que tínhamos anexado provas ao processo, e que seria de interesse da corte ouvir e visualizar parte do material. O juiz assentiu. As luzes foram apagadas e as imagens começaram. Vídeos, áudios, prints, datas, horários, conversas, risos, beijos. O silêncio na sala era absoluto. Nem mesmo os advogados de Marcos disseram uma palavra. Quando as luzes voltaram, ele estava com as mãos no rosto, imóvel. E eu, sentada, firme, com as costas eretas e o olhar fixo no juiz. Amanda não estava presente, não havia sido citada formalmente, mas as imagens mostravam tudo, era impossível negar. O juiz pediu um intervalo. Durante o recesso, Marcos tentou se aproximar, tentou dizer que não sabia o que estava fazendo, que foi um erro, que foi um momento de fraqueza.
Eu apenas levantei a mão e disse: você teve tantas chances de parar, mas preferiu continuar. Agora, eu também escolho continuar, sem você e com tudo. Na volta, a sentença foi clara: o divórcio foi concedido com cláusulas favoráveis a mim, inclusive com indenização por dano moral. Mas mais que o papel, o que eu levei dali foi a dignidade de quem sofreu em silêncio e soube esperar a hora certa de falar, e foi só o começo. A sensação de sair daquela sala de audiência não foi exatamente de vitória, porque nada apaga o que foi feito comigo. Mas foi uma espécie de libertação, um tipo de respiro que eu já não lembrava como era sentir. Era como se eu tivesse me arrastado por um túnel escuro por tempo demais, tateando paredes geladas, tropeçando em memórias quebradas, e finalmente tivesse encontrado uma saída. O mundo lá fora parecia o mesmo: carros passando, pessoas falando ao celular, café servindo clientes, mas dentro de mim tudo estava mudado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era mais a mulher traída tentando fingir força. Eu era a mulher que sabia exatamente quem era, o que viveu e o que merecia a partir dali. Marcos não tentou me procurar nos dias seguintes, talvez por vergonha, talvez por medo, ou quem sabe porque percebeu que eu já não era mais território onde ele pudesse voltar. Mas Amanda apareceu, não na minha casa, mas nas minhas mensagens, nos meus e-mails, nos comentários indiretos em redes sociais. Tentou justificar, tentou inverter o papel, tentou fazer parecer que o erro foi apenas um impulso, uma confusão de sentimentos, um deslize emocional. Ela escreveu coisas como: eu nunca quis te magoar, a gente se envolveu quando vocês estavam frios ou não era para ter acontecido, mas aconteceu. E, em uma das mensagens, ela teve a audácia de dizer que se sentia traída por eu ter exposto os dois daquela forma. Como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse arruinado a imagem dela por ter contado a verdade, e não por ela ter escolhido deitar com o marido da própria cunhada por meses a fio. Eu não respondi, porque não havia o que responder, porque o silêncio, nesse caso, era a única resposta possível. Porque nenhuma palavra conseguiria traduzir a mistura de nojo, decepção e cansaço que eu sentia, mas guardei tudo, cada tentativa dela de manipular a narrativa, e usei isso como combustível para a próxima fase da minha vida: me reconstruir sem eles. Foi nesse processo que percebi o quanto havia me apagado durante aquele relacionamento. Como deixei de fazer coisas que amava para agradar, como silenciei vontades para evitar conflitos, como vesti um papel de esposa perfeita que me sufocava dia após dia. Eu costumava dançar, não profissionalmente, mas por prazer. Costumava pintar, ler poesia, escrever, e há muito tempo não fazia nada disso. Então comecei, aos poucos, a voltar para mim. Comprei uma tela em branco, tintas novas, e me sentei diante dela como quem reencontra um pedaço esquecido da alma. As primeiras pinceladas foram tímidas, quase tremidas. Mas com o tempo, meus dedos começaram a contar histórias com cor. Voltei a frequentar aulas de dança contemporânea, dessas que não exigem técnica perfeita, só entrega. E ali, entre desconhecidas que também carregavam suas próprias dores, eu encontrei abrigo. Cada movimento era como arrancar um peso do corpo. Cada passo era uma nova versão minha se formando, mais leve, mais inteira, mais minha. Voltei também a escrever. Primeiro para mim, depois para outras mulheres, em fóruns, em redes sociais, em espaços onde histórias reais encontravam ouvidos empáticos. E o mais surpreendente foi perceber o quanto minha história se conectava com tantas outras. O quanto havia de Larissas espalhadas por aí. Mulheres traídas, silenciadas, ridicularizadas, mas que, como eu, ainda tinham força para se levantar. Foi num desses espaços que recebi um convite para contar meu relato em um podcast voltado a histórias de superação feminina. Relutei um pouco no início, com medo de expor demais, de reviver feridas. Mas depois pensei: se eu calei por tanto tempo, por que não falar agora? Por que não transformar meu passado em ponte para outras mulheres atravessarem seus próprios abismos? Fui e contei tudo, do começo ao fim, sem filtro, sem floreio, com a voz embargada em alguns momentos, sim, mas com a certeza de que cada palavra ali era libertadora. O episódio viralizou. Recebi centenas de mensagens, mulheres dizendo que se viram em mim. Outras dizendo que estavam no mesmo ponto de dor, e algumas dizendo que, graças à minha coragem, tomaram decisões que estavam adiando há anos. A repercussão me assustou no início, mas depois me abraçou. Percebi que, ao contar a minha história, eu não só curava a mim, mas também abri espaço para que outras dores encontrassem voz. Claro que, com a exposição, também vieram críticas. Gente dizendo que eu me aproveitei da situação, que devia ter resolvido tudo em silêncio, que roupa suja se lava em casa. Mas o que essas pessoas não entendem é que quem apanha em silêncio também morre em silêncio. Que o silêncio só protege quem machuca, nunca quem sangra, e eu já tinha sangrado demais. Alguns meses depois da audiência, encontrei Marcos por acaso em uma livraria. Estava diferente, mais magro, o cabelo desgrenhado, roupas desalinhadas. Quando me viu, tentou sorrir,
mas o sorriso morreu antes de se formar por completo. Eu apenas o encarei e foi ele quem falou primeiro. Disse: "Você venceu." E eu, com toda a calma que conquistei nos meses seguintes, respondi: "Não. Eu sobrevivi e sobreviver não deveria ser uma disputa." Ele baixou a cabeça, disse que Amanda foi embora para outro estado, que a família está dividida, que a mãe dele não fala mais com a filha, que o pai está em choque, que as reuniões de domingo nunca mais foram as mesmas e que ele entendeu tarde demais o que perdeu. Eu ouvi, sem ódio, sem mágoa, apenas ouvi, porque já não era mais sobre ele, era sobre mim. Ele me perguntou se havia chance de recomeço e, pela primeira vez, eu ri. Não de deboche, mas de leveza, porque aquela pergunta era prova de que ele ainda não entendia nada. E eu, finalmente, entendia tudo. Disse apenas: "Eu não sou mais aquela mulher e você não faz parte da nova versão." Saí da livraria com o coração tranquilo, porque não era sobre vingança. Era sobre verdade e a minha, agora, estava limpa, contada, liberta. Depois daquele reencontro inesperado na livraria, tive certeza de que tudo que precisava ser dito já havia sido dito. Não havia mais pontas soltas, perguntas sem resposta ou buracos que eu precisasse preencher. Eu tinha sobrevivido ao pior tipo de traição, aquela que vem de quem você ama e confia com os olhos fechados. E sobreviver, nesse caso, foi mais que continuar respirando. Foi reaprender a existir sem se anular, sem se culpar, sem se encolher para caber nos espaços pequenos que o outro te oferece. Passei a viver de outra forma, não mais em função dos outros, mas em função da minha paz. Aprendi a apreciar a rotina, as coisas pequenas que antes passavam despercebidas. Um café quente no início do dia, a brisa da manhã batendo na janela, um livro esquecido que se revela essencial. Redescobri prazeres simples, como ouvir música alta sem me preocupar se o outro vai reclamar, andar descalça pela casa sem pressa, cozinhar para mim mesma com o mesmo carinho que eu costumava dedicar aos jantares de casal. Também passei a escolher melhor quem eu deixava entrar na minha vida. As pessoas que me cercavam agora sabiam que eu não toleraria meias-verdades, promessas ocas ou afetos rasos. Se era para estar perto de mim, teria que ser inteiro. Sem máscaras, sem jogos, sem sombra de deslealdade. Isso me afastou de alguns, mas me aproximou de mim e nunca antes eu tinha sentido tanta firmeza em estar só. Curiosamente, foi nesse processo de reconstrução que conheci outras histórias tão intensas quanto a minha. Mulheres que, como eu, tinham sido traídas por quem dizia amar, que tinham sido silenciadas, ridicularizadas e que carregavam culpas que não eram delas. Algumas delas viraram amigas, outras, confidentes silenciosas, dessas que apenas ouvem e compreendem com o olhar. Criamos uma rede invisível, mas fortíssima, de apoio e acolhimento, porque só quem já teve o coração estilhaçado sabe o valor de um ouvido que não julga. Em uma dessas conversas, uma amiga me disse algo que guardei com carinho: a ferida não fecha rápido, mas quando ela cicatriza, vira armadura. E foi isso que minha história virou, não um peso, mas uma armadura. Um lembrete de tudo que superei, de tudo que suportei, de tudo que me recusei a aceitar como destino. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, sinto pena, pena de quem não soube me amar. De quem trocou afeto sincero por mentiras vazias, de quem achou que poderia brincar com a confiança de alguém sem pagar o preço. E pena, porque quem faz isso geralmente repete o ciclo, e repete com pessoas cada vez mais vazias. Já eu quebrei o ciclo, eu disse basta, eu me recusei a continuar sendo a figurante da minha própria vida. Amanda, por exemplo, sumiu das redes por um tempo, depois voltou com uma nova identidade visual, um novo discurso. Mas quem conhece sabe. Quem viveu sabe. E por mais que ela tente se esconder, a verdade grita nas entrelinhas. Um dia desses, vi um story dela com a legenda "A vida ensina com amor ou com dor." E sorri, porque sei exatamente qual das duas foi a professora dela. Marcos, por outro lado, tenta seguir, teve um breve relacionamento depois do nosso divórcio, mas, segundo me disseram, terminou rápido. Talvez porque ainda carrega o fantasma do que fez, talvez porque, no fundo, entenda que algumas marcas não se apagam com o tempo. Elas apenas se revelam quando menos se espera. Eu não desejo mal a ele. Desejo apenas que aprenda e que nunca mais trate o coração de ninguém como se fosse descartável. Quanto a mim, sigo, com feridas, sim, mas também com coragem, com memórias, claro, mas também com novos capítulos sendo escritos todos os dias. Reaprendi a confiar em mim, principalmente. E depois, com cuidado, nos outros, reaprendi a amar, mas dessa vez, sem me perder. E reaprendi a falar, a contar, a compartilhar, porque sei que minha história, por mais dolorosa que tenha sido, é também a história de tantas outras que ainda não encontraram sua voz. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir, por sentir, por respeitar. Não é fácil se expor, contar tudo, abrir as feridas em praça pública, mas é necessário, porque o silêncio não protege, ele adoece e hoje, eu escolho a cura.
Agora, quero saber de você. Se fosse no seu lugar, o que teria feito? Teria se calado? Teria perdoado? Teria deixado que tudo fosse varrido para debaixo do tapete, como tantos insistem em fazer? Ou teria feito o que eu fiz? Me diga, você me entende ou me julga? E se histórias como essa te tocam, se você acredita que a verdade precisa ser dita, se você sabe o quanto é difícil ter coragem em meio ao caos, então se inscreva no canal. Porque aqui, cada história é real e cada julgamento é seu.